E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí do resultado da grade da Loteca 1106. Que rodada é essa, hein? Finais de vários regionais, jogo excelente lá na Inglaterra. E aí, será que vai acumular essa Loteca 1106? Vou deixar minha opinião aí no final do vídeo. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo que acabou quase agora, Palmeiras e Santos. Esse primeiro jogo aqui, o Santos tinha vantagem aí do empate, né? Tinha vencido por 1 a 0 lá na Vila. Jogo bem difícil no início aí pro Palmeiras. Foi disputado até o final. E mais uma vez, um jogo entre eles aí que foi decidido nos detalhes. O Hendrix aí mostrando muita experiência, né? Apesar da idade. 2 gols aí com a ajuda dele. E o jogo aí terminou 2 a 0, um resultado que acertamos aí na gaveta. Jogo 2, Grêmio e Juventude. Que jogo esse também, hein? Logo no início do jogo, o Juventude fez um gol, deixou dramático esse jogo, dramático. O Grêmio tava muito nervoso aí no primeiro tempo, indo pra cima, torcida apoiando. Um jogo que pegou fogo, Juventude se defendendo, de vez em quando partia pros contra-ataques. E depois da metade aí do segundo tempo, o Grêmio virou a partida, né? Foi pra 2 a 1 e depois conseguiu o terceiro gol aí, 3 a 1. Mas não foi um jogo fácil não, hein, pro Grêmio, hein? Jogo bem complicado aí, mas foi mais um resultado aí que acertamos na gaveta. Jogo 3, Criciúma e Brusque. O Criciúma tinha jogado muito bem o primeiro jogo, agora estava jogando em casa. Se eu não me engano, nessa partida aqui o Criciúma até saiu na frente, fez 1 a 0. Parecia que estava tudo tranquilo, nós tínhamos colocado aí vitória do Criciúma, porém o Brusque conseguiu empatar a partida, ficou com um jogador a menos, mas o Criciúma não conseguiu marcar um segundo gol, né, que poderia nos ajudar aí a acertar esse palpite na Loteca, mas passou muito perto, né, porque com um jogador a menos, o Criciúma poderia ter tentado alguma coisa, mas como tinha a vantagem da primeira partida, estava muito tranquilo aí pro Criciúma, então foi mais um resultado aí que pra gente foi na trave, né? Talvez se o primeiro jogo tivesse sido 0 a 0, o Criciúma apertasse um pouco mais o Brusque em casa. Jogo 4, Sport e Náutico. Mais um jogo aí que nós tínhamos colocado vitória da casa. O Sport foi pra cima do Náutico, teve as melhores oportunidades de abrir o placar. Não foi aquele jogo lindo, maravilhoso, mas foi um jogo bem disputado. O Náutico também jogou muito bem essa partida. Poderia ter saído com a vitória também, mas outra partida aí que terminou empatado em 0 a 0, né? E esse foi mais um placar aí que foi na trave pra gente, porque o Sport teve as melhores chances. Jogo 5, Ceará e Fortaleza. Esse jogo aqui tava considerando ele bem complicado. Tinha colocado Ceará e empate. Aqui no caso esse duplo funcionou bem, né? Porque a partida terminou empatada. Tava acreditando mais no Ceará, mas como eram duas equipes aí que empatam muito, né, entre elas, ou então quando uma vence a outra, geralmente o Ceará tava vencendo mais, era uma diferença mínima aí de um gol só. Então por isso que fui de duplo nessa partida, e esse aqui foi um duplo que funcionou, né? Então o jogo 5 aqui acertamos na gaveta, Ceará e empate. Jogo 6, CRB e Asa. CRB mais time, né, que o Asa tinha falado no último vídeo. Conseguiu um placar até bom, sinceramente não vi essa partida. Conseguiu vencer de 3 a 1 aí, deu a lógica, né? CRB mostrou toda a sua força aí dentro de casa e foi mais um resultado que acertamos aí na gaveta. Jogo 7, Atlético Paranaense e Maringá. Jogo bem tranquilo aí pro Atlético Paranaense. Assisti boa parte desse jogo. O Atlético Paranaense dominou a partida inteira. O Maringá até que não jogou mal. Gostei bastante do atacante do Maringá. Não lembro o nome dele. Sei que ele era muito alto, mas deu pra ver que é um atacante de personalidade. Mas o Atlético Paranaense dominou a partida por completo. O Maringá teve poucas oportunidades e o Atlético Paranaense aí ganhou de 3 a 0 em casa aí com tranquilidade. Outro placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 8, Atlético de Bilbao e Mallorca. Esse aqui foi um resultado que realmente me surpreendeu. O Mallorca acabou saindo na frente nessa partida aqui. O Nick Williams, que é um dos melhores jogadores aí do Atlético de Bilbao, nos primeiros momentos aí da partida não estava bem, estava errando bastante, parece que estava sem confiança, e foi um jogo bem complicado. O Atlético de Bilbao conseguiu empatar essa partida, teve muitas oportunidades aí para virar o jogo, mas o Mallorca também se defendeu muito bem, teve algumas oportunidades. Essa partida acabou indo para prorrogação e o Atlético de Bilbao, né, venceu nos pênaltis, porém, né, o que vale pra gente é só dentro
dentro dos 90 minutos. Como terminou empatado aí, tínhamos colocado vitória seca aí do Atlético de Bilbao, né, que teve um caminho mais duro, né, para chegar nessa final. Infelizmente foi um resultado que não bateu, mas foi muito perto aí de bater devido às oportunidades, principalmente no segundo tempo aí que o Atlético de Bilbao acabou perdendo. Jogo 9, Manchester United e Liverpool. Outro jogaço aí. O Liverpool saiu na frente aí na casa do Manchester United, tava tudo batendo, o Liverpool tava dominando a partida no primeiro tempo. O Manchester United não tinha dado um chute sequer no primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, o Liverpool tava ali tocando a bola, lindo, maravilhoso, só esperando sair o segundo gol. Aí vai-me um jogador lá do Liverpool, esqueci o nome dele, ele acabou atrasando errado uma bola no meio de campo, mas o Bruno Fernandes fez um golaço do meio de campo de primeira que encobriu o goleiro. Se você não viu esse gol, que golaço, viu? Joga muito esse Bruno Fernandes, pensou muito rápido e a partir desse gol aí, o Manchester United veio pra cima, conseguiu virar a partida, se eu não me engano, acho que o Manchester United virou a partida, porém o Liverpool conseguiu empatar de novo e depois que empatou só deu Liverpool de novo, muitas chances aí perdidas pelo Liverpool. Antes de fazer o gol, né, de empate, o Manchester United estava muito melhor. Poderia ter feito até o terceiro, mas depois do empate só deu Liverpool. O Liverpool teve muitas oportunidades, teve boas oportunidades aí de fazer 3, 4 gols, mas não conseguiu. E essa foi mais uma partida aí que terminou empatada. E esse jogo aí também considero na trave, porque muitos gols perdidos. Jogo 10, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Nesse jogo aqui tínhamos colocado o Cruzeiro em empate, considerava um jogo bem complicado. Se eu não me engano, o Cruzeiro saiu na frente. Pessoal, eu sempre falo se eu não me engano, porque minha memória é péssima e são muitos jogos ao mesmo tempo, você quer ver tudo ao mesmo tempo agora. Então eu tava assistindo um pouquinho desse jogo, tava assistindo um pouquinho do jogo do Bahia, tava assistindo o jogo do Fortaleza. Então são muitos jogos ao mesmo tempo e eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não tenho uma memória muito boa, né? Mas se eu não me engano, o Cruzeiro saiu na frente e tava uma atmosfera muito boa aí no estádio, só torcida do Cruzeiro, parecia que o Cruzeiro ia ser campeão tranquilamente, só que assim que o Atlético Mineiro fez o primeiro gol, toquinho de cabeça ali que encobriu o goleiro do Cruzeiro, o Atlético Mineiro foi pra cima, conseguiu melhorar muito na partida, o treinador mudou, colocou algumas peças aí, principalmente aí com a entrada do Scarpa, que melhorou bastante ali o meio de campo, inclusive foi ele que fez um dos gols, e o Atlético Mineiro aí conseguiu virar essa partida, viu? Tínhamos colocado vitória do Cruzeiro em empate, o Atlético Mineiro mostrou muita força aí nesse segundo jogo. Sinceramente mereceu, né? Porque o primeiro jogo foi 2-0, só que por vacilos aí o Atlético Mineiro acabou tomando 2 gols e deixou esse segundo jogo tudo em aberto. E agora, mais uma vez, né? O Atlético Mineiro mostrou mais volume de jogo, mais elenco, né? Então, realmente mereceu esse jogo. E esse resultado aqui do jogo 10 da Loteca 1106 eu considero pra fora, porque essa virada aqui não tava esperando. Jogo 11, Bahia e Vitória. Tínhamos colocado aí vitória do Bahia seco. Disse que iria usar os meus duplos em partidas mais complicadas. O Vitória fez o gol primeiro. Logo em seguida o Bahia conseguiu o seu gol. Eu só não sei se essa expulsão foi antes do gol ou se foi depois do gol que o Bahia fez. Mas eu sei que o jogador do Bahia foi expulso ainda no primeiro tempo e isso aí complicou o jogo do Bahia, né? Tínhamos ido seca aí na vitória do Bahia e esse jogador a menos expulso aí no primeiro tempo deu uma bela de uma atrapalhada. Então o jogo foi 1-1. Como nós tínhamos colocado seco aí vitória do Bahia, considero mais um resultado na trave, porque acredito que se o Bahia tivesse com 11 jogadores, a partida poderia ter sido outra. Jogo 12, Atlético Goianiense e Vila Nova. Essa partida aqui, o Atlético Goianiense não tomou conhecimento aí do Vila Nova. Dentro de casa mostrou muita força. Vila Nova ainda teve um jogador expulso. Tínhamos colocado vitória seca aí do Atlético Goianiense e deu a lógica também, 3-1. Mais um resultado aí que acertamos na gaveta. Jogo até tranquilo aí para o Atlético Goianiense. Jogo 13. Flamengo e Nova Iguaçu. Falar em tranquilidade, né? Não foi aquele massacre, né, de bola do Flamengo, assim como foi no primeiro jogo, mas uma partida bem controlada, né? O Flamengo tava com uma diferença aí de 3 gols de vantagem.
O Nova Iguaçu jogou muito bem essa partida, né? Se tivesse jogado assim no primeiro jogo, poderia ser uma final completamente diferente hoje, né? Mas, né, como o Flamengo já tinha feito placar na primeira partida, ainda tinha falado que poderia, né, que até poderia acontecer do Nova Iguaçu vencer essa partida, mas não ganhar o campeonato, né? Ganhar de 1-0, ganhar de 2-1. Mas o Flamengo, com muita tranquilidade aí também, dominou a partida, foi cadenciando bastante. E aí o Bruno Henrique aí no segundo tempo, quando entrou, fez um golaço. E aí ficou mais complicado ainda pro Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu poderia ter empatado, né? Ia estragar aqui o nosso jogo da Loteca. Mas o Flamengo conseguiu levar esse placar aí até o final e foi mais um resultado aí que a gente acertou na gaveta. E jogo 14, Remo e Paysandu. Como tinha falado no primeiro jogo, né? O Remo dominou aí o primeiro tempo desse jogo. No segundo tempo só deu Paysandu, isso no primeiro jogo. Já para essa partida aqui, eu tava apostando mais no Paysandu porque considero um time melhor, né? Que o time do Remo. Mas para dar aquela garantida ainda tinha colocado empate. Eu tava apostando aí que seria um jogo bem complicado, porque tem muitos empates entre eles. E assim como o jogo lá de cima, eles também, entre eles, são poucos gols, assim, a diferença de uma vitória para outra, né? Sempre de 1-0, ou 1-1, 2-1, sempre partidas com placares apertados. Então tinha colocado esse empate aqui para garantir, mas nem tinha precisado, né? Porque o Paysandu conseguiu vencer aí de 2-0 e foi mais um resultado aí que acertamos na gaveta. Bom, pessoal, o resultado dos palpites foram esses. Foram 8 acertos, 5 eu considero na trave. Desses 5 aqui, quem mais me decepcionou aqui foi o Liverpool, porque o Liverpool tava dominando aí o primeiro tempo. Tava bem no começo do segundo, mas aí que tomou o gol, aí as coisas desandou de vez, viu? Criciúma também, né? Tava jogando em casa, poderia ter vencido essa partida. E aqui também, né? No jogo do Bahia, uma expulsãozinha ali que aí já não tem mais como controlar. Jogar com uma final com um jogador a menos é complicado mesmo. E assim como no primeiro jogo do Mineiro, né? Que o Atlético Mineiro não conseguiu segurar o resultado, agora foi a vez do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tava nos ajudando aí, vencendo de 1-0 a partida, mas não conseguiu segurar o resultado e tomou a virada, né? É isso, pessoal. Se você gosta aí do canal, gosta das informações que são deixadas aqui, curta, compartilhe e o mais importante, se inscreva aí no canal, ative o sininho, assim, sempre quando tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. E é isso. Já tem grade nova aí da Loteca 1107, já tem vídeo no canal, se você não viu ainda, dá uma olhada lá. Sinceramente, pra essa Loteca aqui da 1106, eu tô achando que vai sair vencedor, porque apesar de muitos empates, 6 empates nessa grade aqui, não foi nenhum jogo tão absurdo, né? Nenhum resultado tão diferente. Se o Maringá tivesse vencido o Atlético Paranaense e o Nova Iguaçu tivesse vencido o Flamengo, talvez poderia acumular, mas eu tô achando que vai haver vencedor nessa Loteca 1106. Esperar o resultado oficial aí da Loteca na segunda-feira. E é isso, boa sorte aí na Loteca 1107. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá. Bom começo de semana para todo mundo. Fui!